A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos mais uma vez para meditar a palavra de sabedoria. Você pode tomar a sua Bíblia, capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos de 51 a 57. Enquanto você busca a palavra de Deus, você pega a sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa oração de hoje. E a nossa oração, ela nos remete aos tempos de infância. Ela diz assim: Meu Senhor e Deus, creio que estais verdadeiramente, de forma real e substancial, presente na hóstia consagrada, com vosso corpo, sangue, alma e divindade, como estais lá no céu. Creio firmemente, porque vós, que sois a vida, a própria verdade, o disseste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura então diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Essas são palavras da salvação. E a mensagem de hoje, desde o momento que eu comecei a pensar no que dizer, esse assunto ele é muito polêmico, mas a gente não pode fugir das polêmicas. Imagine que no tempo dos judeus foi um escândalo Jesus dizer que eles teriam de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Realmente pareceu alguma coisa não só extraordinária, mas até assustadora. Mas esse assunto até hoje ele causa muita polêmica, porque nós precisamos falar de um legado, nós precisamos falar da transubstanciação. E o que é isso? Se você procurar no seu dicionário, você vai observar que transubstanciação é a transformação de uma substância em outra. Para Deus, a gente sabe que nada é impossível. Não é? Na Santa Ceia, efetivamente, Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E quando ele disse isso, ele ainda ordenou: fazei isso em memória de mim. Façam isso para recordar, para me lembrar. Né? Então, nesse momento, que era praticamente os últimos de sua vida, se Jesus toca nesse assunto, além de ter tocado nesse início do Evangelho de São João, se depois, lá na hora da última ceia, no último momento de sua vida, ele volta a esse assunto e usa daquela solenidade que foi a Santa Ceia, aquela celebração do corpo e do sangue, para deixar um legado, é sinal de que esse mistério ele é extremamente importante. Não é uma coisa simples, uma coisa comum, corriqueira, mas é algo de muito importante que Jesus tinha a nos dizer, que tinha a comunicar para nós também nos tempos de hoje. E a gente sabe que quando acontece esse último momento, a gente quer deixar para os nossos
as pessoas que nos são queridas, nos são íntimas, nos são próximas, o melhor de nós. E Jesus quis fazer exatamente isso, deixar um legado, o seu corpo e o seu sangue, para estar sempre próximo de nós. Ele se fez, ele se transformou em alimento, em corpo e em sangue para alimentar. Não é para alimentar o nosso corpo, mas para alimentar a nossa alma. Parece algo assim extraordinário, difícil de não só de compreender, mas também de aceitar. Mas para Deus é muito simples, né? É muito fácil. E nós católicos cremos justamente nisso, que não é figuração, é fato. Jesus está ali, presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. E é interessante a gente observar que, para confirmar isso, ao longo da história aconteceram muitos milagres eucarísticos. Esses milagres eucarísticos que aconteceram no altar, que aconteceram nas igrejas, foi para demonstrar efetivamente que ali estava o seu corpo e o seu sangue. E para que nós não só venerássemos a presença real de Jesus na Eucaristia, mas também para que nós entendêssemos que é preciso fazer disso o nosso alimento no dia a dia, não para o corpo. Porque se a gente for entender, o corpo, ele precisa de comida. Aquela comida que você come no almoço ou na janta, aquela água ou qualquer outra bebida, ela vai se transformar em parte de você. Ela passa a fazer parte de você, é um fenômeno físico-químico que transforma o alimento, te dá nutrição, te dá força, te dá vigor para as suas atividades diárias. Agora pense, meu irmão, pense, minha irmã, também para que a sua alma continue viva, continue robustecida, nutrida. Você, eu, todos nós precisamos do alimento espiritual. Quando o sacerdote levanta a hóstia no altar, ele está ali naquele momento, não é ele que faz a transformação do pão, do vinho, no corpo e sangue de Jesus. Na verdade, é Jesus quem faz isso, mas ele está sendo um intermediário para que depois esse alimento chegue até nós. Mas não basta isso, é preciso que pela fé e pela oração, naquele momento em que a gente se ajoelha, logo depois de ter tomado o corpo e o sangue de Jesus, e ali a gente faz a nossa prece, e ali a gente faz a nossa entrega, nesse momento, pela fé também, o corpo de Jesus se transforma em nosso corpo espiritual. O sangue de Jesus também se transforma em nosso sangue espiritual. Porque Jesus disse, foi ele mesmo quem falou, veja aí na leitura, a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. E se é comida, e se é bebida, nós precisamos nos alimentar, nos nutrir disso, senão a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé, a nossa vida de cristão não será sustentada. Nós fracassaremos na nossa caminhada cristã. E esse outro milagre que ocorre quando Jesus, ele se transforma no momento da nossa oração, ele ocupa a nossa alma, o nosso espírito, ele se transforma em um conosco, é justamente porque ele quer permanecer em nós. E existe um motivo para isso, porque aquele que come minha carne, aquele que bebe o meu sangue, viverá por mim. Você só pode viver com Jesus e por Jesus se você estiver nutrido com esse alimento. Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor Jesus, no mundo onde se fala tanto de pobreza, de miséria e de fome, milhões de almas estão aí escravizadas de diversas formas pelo materialismo, estão espiritualmente desnutridas, Senhor. Bebendo aí de qualquer fonte, bebendo aí de qualquer água pútrida, comendo as sobras das lixeiras da vida, de um mundo que se esqueceu de Deus, que se esqueceu de você, Senhor. Nós pedimos, Jesus, resgata milhões de almas que estão sem Deus, entregues
as imundícias de uma cultura, das comunicações, dos modismos, das mentiras, das maldades e de tantas perversidades diabólicas que nós vemos no mundo de hoje, que estão levando as almas à miséria, à pobreza, à verdadeira miséria e pobreza. Nós queremos pedir, Senhor, que essas pessoas possam redescobrir a preciosidade, a grandeza da Eucaristia como alimento para as suas almas, para que possam robustecer os seus corpos espirituais com a vossa graça, Jesus. Que nós possamos compartilhar o pão da vida e da eternidade com tantas pessoas que precisam, que estão passando fome, que são verdadeiramente miseráveis sem a verdade e sem a justiça, sem o seu amor, Senhor. Que esse alimento possa chegar até os que necessitam do seu corpo e do seu sangue. Tu que te entregastes na cruz por nós, para a nossa libertação, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.